Bem, amigos da NET, terminou mais uma reunião. Além da reunião ordinária, esteve presente a presidente do Prev Igarapava, Luzmara Rutematar, e a assessora jurídica do Prev Igarapava, a advogada doutora Eclesiana Nogueira dos Santos. E eu quero até abrir um espaço aqui, porque eu acho que as duas, tanto a presidente como a assessora jurídica, elas tiveram a hombridade de narrar o que realmente aconteceu aqui na Câmara, na medida em que é colocado aí fora ilações, comentários distorcidos que não representam, segundo a documentação que elas apresentaram, a realidade do que aconteceu no final do ano passado. Doutora Eclesiana, primeiro parabéns pela colocação, responder as perguntas dos vereadores, e uma coisa que me parece que ficou bem claro, a responsabilidade foi do ex-prefeito Francisco Tadeu Molina, na medida em que recolheu o dinheiro e não repassou. Exatamente, é o que nós explicamos. Durante o tempo em que não foi feito os repassos, houve inúmeras cobranças, houve inúmeras promessas de pagamento. Até no último dia, no dia 19, quando o fórum ainda não tinha fechado, nós nos reunimos com o prefeito em exercício. Ele disse que iria pagar, que a dívida estava toda empenhada e que ele não terminaria o mandato sem pagar. Nós, como funcionários, também teríamos que dar credibilidade ao prefeito, uma vez que ele disse que as dívidas estavam todas empenhadas. Agora, foi narrado também, doutora Eclesiana, que por diversas vezes vocês estiveram no Paço Municipal. Aliás, é público e notório que algumas pessoas que iriam lá, não falo funcionários, ficavam ali com chá de cadeira danada e nunca conversava com o prefeito. Ou conversava com o chefe de gabinete, ou com a funcionária de nome Marilda, que eu não sei nem qual é a função dela dentro da prefeitura. E ali vocês reiteraram várias vezes o pedido para que fosse regularizada a situação. Exatamente, nós íamos, inclusive quando começou a fazer as notificações, começou a surgir os repasses. Então não tinha como propor uma execução fiscal se a dívida estava sendo cumprida, em parte, mas estava sendo cumprida. Porque a esperança era que até dia 30 de dezembro todas as dívidas com Prev Igarapava seriam pagas. Agora, se houve algum crime, esse crime seria do próprio prefeito, que é uma impropriação indébita em relação às contribuições do servidor. Não é o Prev que vai responder, quem vai responder é o prefeito, que quem cometeu, se houve o crime previsto no artigo 106A do Código Penal, quem cometeu foi o prefeito que estava em exercício. É evidente que o Ministério Público vai tomar algum tipo de providência, ele que é o detentor, ele é o autor da ação penal, e se ele entender que esse seja o caso. Outro fato que foi aventado aqui, doutora, foi, me perdoe porque eu não sei se é essa a terminologia, houve uma redução da alíquota de repasse para o Prev Igarapava. Exatamente. Na gestão passada, nós tivemos a infelicidade de se fazerem leis sem consultar a diretoria do Prev. Nós todos, num cargo em comissão de livre nomeação e exoneração do prefeito. Então, quando as leis chegavam, já estavam votadas, mas não existe nenhuma ata que os vereadores podem apresentar que a diretoria do Prev estava conivente com a situação. Quando rechaçou a alíquota previdenciária, a presidente do Prev tomou uma medida drástica, que foi dispensar o consultor jurídico na época, que teria contribuído com esse rechaçamento da alíquota previdenciária sem fazer a consulta para o presidente. Que, aliás, eu acho que será a base da defesa de vocês quando questionada pelo Tribunal de Contas. Vocês, de repente, se depararam com uma lei que foi aprovada sem a consulta prévia de vocês. Exatamente. Quando passou para a autarquia, nós não tínhamos conhecimento, nós contratamos uma consultoria, que a lei permite contratar essa consultoria, para dar uma noção da parte previdenciária. E quando nós somos surpreendidos por esse rechaçamento, então eu entendo o seguinte, César, se houve uma prevaricação, a prevaricação foi do prefeito, porque nós éramos simples funcionários públicos, e ele simplesmente fez a lei, passou pela Câmara, os vereadores votaram e não consultou a diretoria do Prev, como se o Prev não existisse, como se lá não tivesse diretoria. Agora, qual seria a autonomia da presidente Luzmara em relação a isso? Quase nenhuma, por ser funcionário. Ou ela tem alguma autonomia? Nós estamos na expectativa da auditoria do Ministério da Previdência. Como nós seremos, se vai haver alguma penalidade? Agora, esse ano que vai aparecer essa dívida. Então, quando o Tribunal de Contas vier no Prev Igarapava, é que nós vamos ter ciência qual será a nossa responsabilidade sobre essa dívida. Em poucas palavras, doutora Eclesiana, como é que está a situação do Prev hoje? O que o prefeito está repassando em dia? O prefeito, desde quando assumiu, está sendo feitos
repasse previdenciário em dia, inclusive já está sendo providenciado o pagamento do que ficou, a fim de que seja liberado o certificado de repasse previdenciário, porque se não houver a quitação do débito, também não poderá ser repassado. Em contrapartida, ô César, vale a gente lembrar também, o que não pode esquecer, que o PREV, quando foi fundado, quando foi criado, né? Ele criou com uma dívida assumida pela prefeitura de 17 milhões e meio que os prefeitos anteriores, eles recebiam dos funcionários e não repassavam. Então, quando nós questionamos o Tribunal de Contas sobre a existência de uma dívida de um mês, eles alegavam que um mês não era dívida, chegou aonde chegou. E hoje está quitada essa dívida? Está sendo providenciado a quitação, vai ser levado inclusive pelo nosso consultor em Brasília para ser liberado. O repasse do servidor do patronal o prefeito fez sem nenhum problema. Obrigado pela entrevista, parabéns pelas colocações. Transmita à presidente também, Luzmara, a hombridade de ter vindo na Câmara e ter colocado as questões como realmente são. Muito obrigada, para nós foi um prazer muito grande, inclusive a gente coloca à disposição da imprensa. Qualquer informação que precisar, pode nos consultar, que nós estamos, tudo é transparente. Todas as contas do PREV está transparente. Nós não temos o que temer na parte assim, que lá envolve muito dinheiro. O que o servidor fala, que ele fala que tem 20 milhões, não existe 20 milhões no PREV. Nós estamos numa deflação muito grande na parte de investimentos, está caindo muito. Tudo que atinge na Grécia, na Europa, atinge também em Garapava. E nessa parte, como é muito dinheiro, também é atingido. Acabei de falar com a doutora Eclesiana. Bom, antes que se faça a ilação, primeiro que o autor legitimado constitucionalmente para propor ação contra o prefeito é o Ministério Público. Então vamos deixar o Ministério Público se pronunciar. Em tese, tudo leva a crer que o prefeito cometeu sim crime de apropriação indébita previdenciária. Agora, essa situação não pode ficar do jeito que está. Porque quem sofre, ou quem sofreu, ou quem irá sofrer, são os funcionários, que é a parte hipossuficiente nessa relação. TV Nossa Terra, TV da nossa gente.